seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, A Voz do Terceiro Anjo. Convido a cada um de vocês a fazer parte desse pequeno ministério, a nos ajudar, a compartilhar os vídeos, a também deixar os seus likes, a se inscrever. Não porque nós estamos atrás de likes ou de inscrições, mas sim para que este vídeo possa alcançar outras pessoas, possam ajudar outras pessoas a compreender cada vez mais o processo da salvação de almas. Precisamos também que você compreenda o nosso papel aqui neste mundo. Nós estamos aqui neste mundo para pregar as mensagens referentes ao tempo que nós vivemos. Nós vivemos hoje no tempo do fim. Precisamos pregar as mensagens referentes ao tempo do fim, referente ao nosso tempo que nós vivemos. Não devemos levar as profecias para o passado, mas levar as profecias para o nosso tempo. Entendê-las no período certo de cada tempo. O tema do nosso estudo, da nossa mensagem referente a esse pequeno estudo, está no capítulo 5 de Jeremias. Esse capítulo 5, ele descreve muitas coisas, inclusive os juízos de Deus sobre Jerusalém. Esse é o título do estudo com a mensagem. Nós temos que entender, irmãos, que Deus, ele é um Deus de amor, de misericórdia, de bondade. Mas quando o povo se afasta, se apostata, rejeita a sua comunhão e procura a adoração a outros ídolos, Deus, de imediato, ele retira a sua presença daquela nação, ou daquele povo, ou daquele local específico. Seja ela grupo de pessoas, seja ela um templo religioso, seja qualquer for o local. Quando as pessoas se viram para a idolatria, para adorar outros ídolos, para colocar em dúvida, na verdade, o caráter de Deus, Deus imediatamente ele se afasta. Não é porque Deus ele vai deixar de amá-lo, porque o amor de Deus é incondicional, mas as bênçãos e as promessas são condicionais à nossa obediência. Você pode ver que para Abraão receber a promessa de Isaac, ele deveria ser obediente e andar retamente para com Deus. Está lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, quando Deus vai mudar o nome de Abrão. Naquela época, Abraão tinha cerca de 99 anos. Deus precisava que ele andasse retamente. Deus também precisa que nós andamos retamente. Por isso que eu convido a você a não sair desse pequeno estudo, para que nós possamos avançar em espírito e em verdade. Feche seus olhos e vamos orar. Graças te damos, ó Pai, por mais um privilégio de estar aqui em Tua presença. Te pedimos, Pai, sabedoria e discernimento espiritual, e que o Teu bom e maravilhoso Espírito possa nos inspirar em Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui, na palavra de Deus, em Jeremias capítulo 5, diz assim: corram para lá e corram para cá, atrás das ruas de Jerusalém, e veja agora e sabe, e busque nos seus lugares amplos, se pode encontrar um homem, se houver alguém que faça juízo e que busca a verdade, eu vou perdoá-lo. Embora eles digam, o Senhor vive, certamente, eles juram falsamente. Deus está dando orientações ao profeta Jeremias para que eles, o povo de Israel, corram para lá e para cá e digam entre eles, corram entre as ruas e digam e busquem nos lugares mais amplos se pode encontrar um homem, se houver alguém que faça um juízo justo, ou seja, um juízo com justiça. Interessante que no verso 2 ele diz que, embora eles digam, embora o povo de Jerusalém digam, o Senhor vive, certamente eles juram falsamente. Ou seja, eles não estavam adorando o Senhor conforme o que diz a sua palavra, mas eles estavam com falsidade diante de Deus.
Lembre-se, meus irmãos, diante de Deus nós não possamos agir com falsidade, nem com hipocrisia. É isso que nós temos que entender. Essa pequena mensagem não é todos os versículos, mas tem uma boa quantidade de versículos, porque eu estou aplicando a questão secundária, escolhendo alguns versículos do capítulo que foi estudado, tá bom? Esse capítulo é referente ao juízo de Deus sobre Jerusalém. Também Deus vai registrar os seus pecados. Também nós teremos 2 comentários específicos sobre o espírito de profecia em relação aos versículos 9 e aos versículos 31, que são versículos importantíssimos desse capítulo. Convido a você a prestar bem atenção nesse pequeno estudo para que nós possamos analisar e entender por que Deus retirou sua presença desta nação. No versículo 3, diz assim: O Senhor, não estão teus olhos sobre a verdade? Tu os atingistes, mas eles não entristeceram-se. Tu consumiste, porém eles se recusaram a receber a correção. E eles fizeram as suas faces mais duras do que uma rocha. Eles se recusaram a retornar. Olha uma coisa bem interessante. Uma pergunta que é feita ao Senhor. O Senhor, não estão teus olhos sobre a verdade? Ou seja, aqueles que pregam a verdade, aqueles que vivem na prática do evangelho verdadeiro. Senhor, não estão os teus olhos sobre esta verdade? Sobre esta verdade que deve ser pregada? Claro que sim. Mas o que acontece com o povo? Ainda que o Senhor trouxesse repreensões, correções, eles não voltaram, ou seja, eles recusaram a correção, as advertências dadas por Deus, e não voltaram ao Senhor. Porque este povo, as suas faces, com seus corações, são duros como a rocha. Verso 6, como eu estou aplicando a questão secundária, estou indo para o verso 6, que diz: Portanto, um leão da floresta os matará, e um lobo dos desertos os destruirá. Um leopardo irá vigiar as suas cidades, e todo aquele que sair de lá será despedaçado, porque as suas transgressões são muitas e as suas apostasias são maiores. Por que que Deus determina? Interessante que Deus está usando o quê? A natureza. Deus está dizendo que o leão da floresta os matará, e o lobo dos desertos os destruirá, e o leopardo irá vigiar suas cidades. Ou seja, interessante que aqui também não se aplica somente aos animais selváticos, mas também às profecias. Se você for ver em relação aqui, nós lembramos que no livro de Daniel, leão é Babilônia, né? E o leopardo é a Grécia. Nós lembramos que tem essa aplicação também. Mas vamos entender aqui no modo literal, no modo que leão, lobos, né, irão destruir o povo, e também o leopardo irá estar vigiando a cidade nas circunvizinhas. Mas por que que isso tudo está acontecendo com o povo de Israel? Pelo fato, meus irmãos, que as suas transgressões são muitas e as suas apostasias são maiores. Ou seja, transgride os mandamentos de Deus, tem uma profissão de fé que diante das pessoas falam: eu guardo o sábado, eu guardo os mandamentos de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. No púlpito nós falamos dessa forma, na escola sabatina nós professamos dessa forma.
Entre irmãos, nós falamos dessa forma, mas dia a dia, no cotidiano de sua vida, nós mostramos diante de Deus que nós transgredimos a sua lei. Nós não aceitamos a autoridade de Deus sobre nossa vida. Também, no dia a dia e nas práticas que são cometidas no templo do santuário do nosso Yahvé, mostra que você está cometendo apostasia. E o que é apostasia? O afastamento de Deus, dos princípios que Deus estabeleceu para a sua igreja. Interessante que Deus ordenou aos profetas que não permitissem comemorações mundanas, porque as comemorações que o mundo comemora não leva diante de Deus. E essas comemorações, elas te afastam de Deus. Elas te tiram foco de Deus. Quando você comemora algo no Santo Sábado, você está comemorando algo que não é de Deus, mas algo que o homem criou. Vamos fazer uma pequena colocação. O Dia das Mães, é importante você desejar um feliz Dia das Mães, mas o Dia das Mães foi criado para o comércio, inclusivamente o Dia dos Namorados, inclusivamente o Dia das Crianças. Tudo isso tem origem na questão, na questão comercial. Também a questão do Natal. Já a questão do Natal, ela tem duas colocações. A primeira é uma colocação de adoração ao Deus Mitra, que é o nascimento do Deus Mitra. E a segunda é que para o comércio nesse dia é muito vendável. Todo mundo se foca em comprar presentes, em preparar ceias, em preparar coisas maravilhosas para comemorar esse dia. A data 25 de dezembro foi criada pela Igreja Romana para estabelecer, retirar o foco do Deus Mitra e colocar o foco em Jesus, sendo com o mesmo objetivo, a adoração a Mitra. Só que não podemos descrever muito sobre esse assunto, porque o nosso foco é Jerusalém agora. Aqui diz assim no verso 9, que é o verso, leitura secundária, que diz: Não irá eu visitar por estas coisas, diz o Senhor, e não será vingada a minha alma de uma nação como esta? Interessante que o Senhor, ele está fazendo uma pergunta. Não irá eu visitar esta nação por causa das suas transgressões, por causa das suas apostasias, por causa que as suas faces, seus corações são duros como rocha? Não irá eu visitar para vingar a minha alma, para defender o meu caráter? É isso que o Senhor está falando diante de nós. Precisamos entender, irmãos, que Deus não duela com o seu caráter. E que Deus, ele protege, ele guia, ele chama o seu povo, não por causa que o seu povo é merecedor de alguma coisa, mas por causa do seu caráter e da sua palavra. Quando Deus permitiu que o povo fosse escravizado por 400 anos, é porque Deus tinha falado a Abraão que eles seriam escravos no Egito por 400 anos. Quando Deus ouviu o clamor do povo e lembrou-se do pacto, da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó, Deus tirou o povo do Egito não pelo fato porque eles eram merecedores de alguma coisa, mas sim porque Deus não duela com o seu caráter. E aquilo que ele promete, ele cumpre porque ele é Deus. Ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ele não pode mentir, ele não pode voltar atrás nas suas palavras. Há algumas expressões na palavra de Deus que indicam que Deus volta atrás. Mas se você pegar o original
no hebraico, no hebraico e no grego, você percebe que Deus não está voltando atrás, mas sim uma linguagem aplicada para que nós possamos entender melhor a situação. No comentário Parábola de Jesus, página 304, diz assim: muitos a cujos nomes estão nos livros da igreja, mas não sobre o governo de Cristo. Não lhes ouvem as instruções, nem fazem a sua obra. Por isto, estes estão sobre o domínio do inimigo. Não fazem positivamente, não fazem positivamente bem. Por isso produzem dano incalculável. Por sua influência, não se cheira de vida para a vida, é cheiro de morte para a morte. O Senhor diz a este povo: por não haverem cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados e o convite divino foi estendido a outros povos. Se estes também se provarem infiéis, não serão da mesma maneira rejeitados? As pessoas dizem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, vou colocar aqui, nós, adventistas, alguns de nós falamos, que Deus não irá rejeitar esse povo se cometemos algum delito. Mas, irmãos, se nós andarmos em apostasia, em transgressão na lei de Deus, nós temos que ter uma certeza na nossa mente. A mensageira do Senhor diz, se estes também se provarem infiéis, não serão da mesma forma rejeitados. Ou seja, Deus rejeita pessoas, indivíduos, que estão praticando práticas infiéis diante de Deus. Ou seja, praticando transgressões contra a sua lei, cometendo fornicações espirituais e adoração a ídolos, se afastando de Deus, cometendo uma apostasia imensa. Deus se afasta daquela pessoa, Deus rejeita daquela pessoa, como aconteceu com o rei Saul. Saul, ele queria a todo momento continuar com o seu reinado, só que Samuel amava Saul. E é interessante que Deus fala para Samuel: Samuel, por que tu ainda peleja a favor de Saul? Porque eu o rejeitei. Ou seja, Deus rejeita indivíduos. Nós temos que entender que se um grupo completo se rebelasse, entrar em apostasia, Deus irá rejeitar por completamente. Interessante que o convite de Deus foi estendido para outros povos, ou seja, pessoas que não têm o conhecimento, pessoas que não fazem parte de Israel. E nós temos que entender que nós somos o Israel espiritual. E se nós não andar de acordo com o propósito de Deus, nós iremos ficar de fora também. Por isso que esta mensagem, ela serviu, na verdade, para o tempo do profeta e serve também para o nosso tempo. No verso 11 diz assim: pois a casa de Israel e a casa de Judá têm se comportado muito traiçoeiramente contra mim, diz o Senhor. Ou seja, Israel e Judá têm agido como pessoas traiçoeiras diante do Senhor. Quando nós pegamos a tribo de Dan, nós vemos lá em Gênesis capítulo 49, nós vemos que ela é como a serpente no caminho, que morde o calcanhar dos cavalos, derrubando o cavalo e seu cavaleiro. Ou seja, Judá e Israel estavam agindo desta forma, com falsidade diante de Deus.
No verso 12 diz que eles contradisseram ao Senhor e falaram, e não é ele, nem o mal nos encontrará, nem veremos nós espada nem fome. Ou seja, eles falaram, né, e se contradizeram ao Senhor, contradizendo aquilo que o Senhor falava. O profeta fala que viria a espada se eles não se arrependessem dos seus pecados. Os sumos sacerdotes e os sacerdotes, povo religioso da nação, falavam que a espada não vai vir e que a fome não vai prevalecer dentro de Jerusalém. Nós vemos aí nos cercos, se você botar no Google, você vê aí sobre o cerco de Jerusalém, o que acontece. Mas se você pegar o livro A Grande Controvérsia, o Grande Conflito, você vai ver que lá a mensageira do Senhor registra que com fome foi dentro dos muros de Jerusalém. E aqueles que saíram fora em busca de refúgio foram mortos pela espada. Também aqueles que estavam dentro morriam comendo uns aos outros e depois a espada os consumiu. Por isso que eles se contradisseram contra o Senhor. Nos versos 13 e 14 diz assim: e os profetas tornar-se-ão vento, e a palavra não está neles. Portanto, isto será feito. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: visto que eles falaram tais palavras, eis que farei que minhas palavras em tua boca sejam fogo, e este povo em madeira, e eles serão devorados. Interessante que, olha o que os profetas faziam diante do Senhor. A minha palavra, diz o Senhor, não está com eles. Nem todo pregador, nem todo pastor, ancião, diácono, membro, a palavra do Senhor vai estar com ele. Nem pessoas que se identificam como profeta, apóstolos, bispos, padres, papa, a palavra de Deus vai estar com eles. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não procura aqueles que falem, só falem. Deus procura aqueles que obedeçam. Existe até um hino bem interessante, que é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, é melhor servir a Deus do que fazer um sacrifício em vão. Há pessoas em todo o mundo fazendo penitências, fazendo sacrifícios para ser aceito diante de Deus. Não, Deus, ele te aceita quando você obedece, quando você toma a decisão de crer e servi-lo com fidelidade diante dele. Nos versos, eu quero analisar também os versos 15, que diz: eis que eu trarei uma nação sobre vós, de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação poderosa e uma nação antiga, uma nação cujo idioma tu não conheces, nem entendes aquilo que eles dizem. Quem é essa nação que Deus vai trazer? Interessante que nos outros capítulos essa nação vem do norte. Nós entendemos, de acordo com a própria palavra de Deus, que esta nação é o rei da Babilônia. Deus fala no capítulo 3 e 4 que é o rei da Babilônia. E este rei da Babilônia irá fazer coisas que o povo de Israel não acreditava que isso iria acontecer. Eles não contavam que Deus permitiria que isso acontecesse. Mas olha o verso 17 do capítulo 5 de Jeremias, lembrando que nós estamos nesse capítulo. Diz assim: eles comerão a tua colheita e o teu pão, o qual teus filhos e tuas filhas deveriam comer. Eles comerão os teus rebanhos e os teus gados. Eles comerão as tuas vinhas e as tuas figueiras. Eles empobrecerão tuas cidades protegidas,
nas quais tu confiastes, através da espada. Ou seja, Israel confiava não em Deus, mas através da espada. Eles também acreditavam que o exército de Israel seria capaz de vencer qualquer nação. Mas através da espada, Nabucodonosor oprimiria esse povo também. Nós devemos compreender que aquilo que eles deveriam desfrutar, o pão, a vinha, as hortaliças, todo o grão, todo o vinho, tudo que seria para eles. Agora, o povo de Babilônia seria aqueles que iriam desfrutar dessas coisas que deveriam ser deles, né? Deveriam ser deles, especificamente deles. Nos versos 18 e 19 diz: contudo, naqueles dias, diz o Senhor, eu não farei de vós uma destruição absoluta. Olha uma coisa bem interessante no verso 18. Deus não iria destruir por completamente. Deus daria a oportunidade deles se arrependerem. Deus entregaria eles às mãos de Babilônia. Eles teriam um certo período de tempo, porque isto é profético. Nós temos que entender que isto acontece desde da questão do livro de Isaías. Porque quando o rei Ezequias, quando ele é curado, acho que algum de vocês já leram essa passagem, que fala que ele é curado quando Deus volta 10 graus, né? A questão do sol. É uma questão muito, muito delicada de a gente tratar e a gente não pode falar à toa, né? A gente não pode ser tolo em falar palavras vãs. Mas é uma questão que Deus trabalha para a cura daquele homem, daquele rei. E no momento que os babilônicos, eles são astrónomos, né? Eles estudam os astros, e eles compreendem que houve uma movimentação, houve um período, né, de estase, né, de parada, e eles vão até, né, a este rei em Israel. E o que é que acontece? No lugar de o rei glorificar a Deus, de dizer que foi Deus que parou, que foi Deus que curou ele, pelo contrário, ele foi mostrar o ouro, a prata, as belezas do palácio. E Isaías profetiza que esta nação dominaria Israel e levaria para a Babilônia o ouro, a prata e também descendentes da linhagem real. Por isso que nós vemos aqui que Deus não destruiria tão absolutamente esse povo, porque existiam pessoas fiéis dentre as nações. Ananias era uma delas. Zacarias era uma delas. Abednego, né, era uma delas. Daniel era uma delas. São pessoas fiéis e muitos daqueles que acreditavam no caráter desses homens, que eles foram transformados por Deus. Mas Deus permitiu que isto acontecesse para que eles se arrependessem dos seus pecados. O verso 19 diz: e isto acontecerá quando vós disserdes: por que razão fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas contra nós? Então tu lhes responderás: conforme vós me abandonastes e servistes aos deuses estranhos na vossa terra, então vós servireis a estrangeiros em uma terra que não é a vossa. Da mesma forma que eles deixaram o Deus da nação, o Deus que o protegia, que dava o alimento, que curava, que dava prosperidade à nação, e foi atrás de deuses estrangeiros e trouxe para a adoração na própria terra, o que é que acontece? Deus também permitiu que eles fossem levados para outra terra, que não era a vossa terra, para que eles fossem o quê?
servos, escravos daqueles homens. Nos versos 20 e 21 diz: declara isto na casa de Jacó e divulga isto em Judá, dizendo: ouve agora isto, povo tolo e sem entendimento, os quais têm olhos e não veem, os quais têm ouvidos e não ouvem. As palavras de Jesus no livro de Mateus, que diz que esse povo eles vendo, mas não veem, e ouvindo, não ouvem. E assim se cumpre a profecia do profeta Isaías, que vendo não vereis e ouvindo não ouvireis. Também está repetindo aqui no livro de Jeremias. A palavra do profeta não se contradiz com a outra. O verso 22 diz: vós não temeis a mim, diz o Senhor? Vós não tremeis a minha presença, que pus a areia para o limite do mar, como um decreto perpétuo, que o mar não pode transpassá-la? Embora as suas ondas se agitem, contudo não pode prevalecer, embora rujam, não pode atravessá-la? Porém, este povo tem um coração revoltado, rebelde. Eles se voltaram e partiram. Nem dizem eles em seu coração: vamos agora temer ao Senhor, nosso Deus, que dá a chuva, tanto a temporã como a chuva serôdia, no seu tempo. Ele reserva para nós as semanas determinadas da colheita. Vossas iniquidades desviam estas coisas, e vossos pecados afastam as coisas boas de vós. Pois no meio do meu povo encontram-se homens perversos. Eles espreitam como aquele que coloca a armadilha, e eles colocam uma ciladra, e eles capturam homens. Interessante que os profetas profetizavam falsamente, o povo estava agindo falsamente, o povo estava em apostasia, em transgressão. Interessante que Deus diz: olha, vós não temes a mim, diz o Senhor, não tremeis a minha presença, que pus a areia para limite do mar, como um decreto perpétuo. Ou seja, ainda que venha ondas, ainda que o mar esteja nevoso, ele não ultrapassa o seu limite. Por isso, meus irmãos, nós temos que entender que Deus, ele é misericordioso. E Deus, ele quer te proteger, ele quer te abençoar, mas não com as bênçãos materiais, mas sim com as bênçãos espirituais da vida. Aqui diz, no verso 27, como a gaiola repleta de pássaros, assim são as suas casas cheias de engano. Assim enriqueceram e tornaram-se grandes. Ou seja, há muitos irmãos, pessoas que dizem que fazem parte do corpo de Cristo, que são enganadores, enganam uns aos outros, são traidores, usam de falsidade, e as suas casas estão cheias de engano, de avareza, de mentira. Por isso que eles enriqueceram, e você vê prosperidade grande material, mas tudo isso será destruído na vinda do Senhor. Nos versos 29 a 31 diz: não visitarei eu por estas coisas. Olha aí, preste atenção. Não visitarei eu por estas coisas, diz o Senhor. Não será a minha alma vingada de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrível se comete na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes governam à sua maneira, e o meu povo ama fazê-lo assim. E o que fareis vós ao final disso? O povo hoje gosta de uma mensagem para tranquilizar o coração no pecado.
Nós pregamos que usar salto alto traz problemas à saúde, mas a pessoa usa. Nós pregamos que a roupa acolchada traz problemas à saúde, as pessoas usam. Que a má alimentação traz problemas à saúde e as pessoas continuam. Nós pregamos que o sábado é um dia especial de relacionamento entre o homem e Deus, um dia que você pode descansar e também fazer obras de bondade para com o seu próximo, e as pessoas transgridem. Nós pregamos que nós temos uma mensagem íntegra, reta, mas as pessoas distorcem a mensagem. Colocam uma mensagem que eles querem para tranquilizar as pessoas no pecado. Não é falado sobre a retidão, sobre o bom caráter. Não é falado sobre o arrependimento, sobre a mudança de rumo, tomar a cruz e seguir a Jesus, negar-se a nós mesmos. Não é falado isso. Por isso que tem um texto, um pequeno comentário aqui para nós encerrarmos o pequeno estudo. No livro, no mesmo livro, né, uma citação de mensagens escolhidas, né, e de educação, diz assim: a hipocrisia deverás ofensiva a Deus. A grande maioria dos homens e das mulheres que professam conhecer a verdade preferem mensagens suaves. Não desejam que seus pecados e defeitos sejam apresentados diante deles. Querem ministros acomodaciosos que não despertam convicção por falarem a verdade. Escolhem homens que os adulem, e eles, por sua vez, adulam também os ministros, que revelou tão bom o Espírito ao passo que injuriam o fiel servo de Deus. Muitos louvam o ministro, que se demora na graça, na misericórdia, no amor de Jesus, que não tem o cuidado de impor deveres, obrigações, e que não adverte do perigo da hipocrisia, nem apresenta os terrores da ira de Deus. O que acontece? Hoje na nossa igreja é pregado sobre a graça e misericórdia. Esses ministros que são adulados, bajulados, isso é pecado, irmão. Seja um ministro fiel, de bom caráter. Fiel a Deus, não à igreja, não a homens. Fiel à palavra de Deus, não a regimentos internos e condutas que muitas vezes nos afastam de Deus. Estas pessoas, como diz o comentário Parábola de Jesus também, elas têm o seu nome nos livros da igreja, mas são hipócritas. Elas agem diante de Deus com ofensiva por causa dessa hipocrisia. O que é hipocrisia? É eu pregar de amor e não amar. Mas qual é o amor que as pessoas querem hoje? É um amor vanglorioso, um amor que é um amor por palavras, é um amor de sentimentos. Só que o verdadeiro amor de Cristo é um amor de entrega. É um amor que você ama o seu próximo, independente se ele vai te amar e te aceitar, independente que ele goste ou não de você. O amor nosso deve ser como o amor de Cristo, incondicional. Só que o amor de muitos na igreja são condicionais. Quando você pega no pé, quando você fala que isso está errado, que isso não está de acordo com a palavra de Deus, eles te deixam de amar. Perdão? Nem se vê. Essa palavra perdão se anda longe dessas pessoas. Falar é bonito. Eu peço a Deus todos os dias que Ele martirize o meu coração, que eu possa todos os dias botar a minha cruz sobre as minhas costas e carregar e negar-se a mim mesmo e seguir a Jesus.
Porque nós, seres humanos, somos obstinados a querer exaltação e adulação de outras pessoas para nos sentir bem. Por isso, meus irmãos, esta é a mensagem e o pequeno estudo. Por que que Israel foi julgada? E por que que Israel agora entra no período de cerco? O capítulo 6 do próximo sábado, se der tudo certo pela graça do nosso bom Deus, nós iremos estar estudando o capítulo 6 de Jeremias. Lembrando que o capítulo 6 de Jeremias fala sobre o cerco de Jerusalém. O início foi o juízo. Deus mostrou que eles praticavam o pecado, a rejeição, a apostasia, a hipocrisia. Agora, Deus retirou sua presença e agora o rei da Babilônia cerca Jerusalém. Isso vai acontecer no próximo estudo que a gente estará publicando aqui no canal e também no grupo de estudos. Se você deseja fazer parte desse grupo de estudos, coloque seu nome de contato aí nos comentários e a gente vai estar te adicionando lá, tá bom? Fica com Deus, meus irmãos. Um abraço e ore comigo. Graças te damos, ó Pai, por mais um sábado maravilhoso em tua presença. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus, meus irmãos, e que o Espírito Santo esteja com cada um de nós. Um abraço, fica com Deus e tchau, tchau.